Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para conversar com vocês, para continuar essa série de vídeo que eu estou fazendo sobre abuso sexual na infância e na adolescência. Hoje eu quero falar sobre 4 regras de proteção muito importantes que toda criança precisa saber. E essas 4 regras pode fazer com que o seu filho se livre de um abuso sexual e pode fazer até com que esse abusador não olhe para o seu filho como uma possível vítima. A gente precisa entender como funciona a mente desse abusador e o que ele espera dessa criança, o que ele espera desse adolescente ou dessa vítima. E a gente sabe que uma das coisas que eles não querem jamais é serem descobertos. Por isso eles se preparam, eles se camuflam na personagem de pessoa confiável para que eles consigam aí conquistar a sua confiança. Então a última coisa que eles querem é ser descoberto. E quando eles se sentem prontos para executar aquela ação programada, pensada há um bom tempo, o que eles vão esperar das vítimas? O que esses abusadores esperam da vítima? Primeiro, eles esperam silenciar essa vítima, eles esperam que elas fiquem paralisadas para que ele possa concluir o terceiro passo, que é o abuso. E é isso que geralmente acontece. Geralmente essa criança ou esse adolescente, quando eles estão diante do abuso, diante do que vai acontecer, eles se silenciam, eles ficam paralisados porque simplesmente estão assustados, não estão entendendo o que está acontecendo e principalmente porque muitas vezes essas pessoas são pessoas conhecidas, pessoas que a própria vítima gosta. Então essa é uma técnica desse abusador, silenciar, paralisar para abusar. E essas 4 técnicas, essas 4 regrinhas que eu vou ensinar para você, que você vai ensinar para o seu filho, vai fazer com que o seu filho reaja de uma forma diferente, inusitada, que esse abusador não vai esperar, porque o esperado é que essa criança, essa vítima, aceite o que está acontecendo por mais que ela não queira. Olha só como essas 4 regras são importantes. Então, primeira regra, ensine o seu filho a dizer não. E isso entra muito uma questão da nossa postura como pais, porque muitas vezes a gente fala, filho, você pode dizer não, mesmo que seja para o papai, para a mamãe, para a titia, você pode expressar a sua vontade, você pode expressar o que você quer. Só que muitas vezes acontecem várias coisas no dia a dia que os nossos filhos falam não, mas nós obrigamos eles a falar sim. E isso está muito ligado também à questão sexual, porque muitas vezes é o abusador que está na sua frente querendo beijar o seu filho está falando não, está se recuando ao toque e você fala o que para ele? Que isso, filho? É o amiguinho da mamãe, é o titio, é o vovô, é a vovó. E aí o que você faz? Você obriga essa criança a aceitar esse toque que ela está recusando. E aí como você fala para ela que ela tem direito de falar não? Então a gente tem que se cuidar também, nós como pais, nesse primeiro detalhe, nessa primeira regra do dizer não, a gente tem que observar se a gente também não está obrigando o nosso filho a fazer um comportamento que ele não quer. Nunca obriga o seu filho a demonstrar afeto por uma pessoa que ele não quer. Não estou falando de má criação. Estou falando dele não querer tocar, dele não aceitar. Fale para essa pessoa, fala assim, ó, prima, agora ele não quer, então essa troca de carinho tem que ser permitida, né? Agora ele não quer, depois quem sabe, né? Então agora ele não quer. Proteja o seu filho, não obrigue ele a aceitar. Fale não e ensine seu filho também a falar não e ser respeitado. Porque muitas vezes a gente sente vergonha, né? Nossa, é meu amigo do trabalho, abraçou meu filho, veio dar um beijo nele, fazer um carinho, ele falou que não, que vergonha. Então, muitas vezes a gente não quer ser envergonhado e prefere deixar o filho passar por uma situação constrangedora e a gente nem sabe o que tem por trás disso. Então, é uma das coisas, ensine o seu filho a se impor e a dizer não. E por que que isso é importante? Quando o abusador está diante de uma criança ou um adolescente, que ele é uma pessoa que essa vítima tem um carinho, essa vítima vai ficar tão assustada, ela vai ficar sem entender o que está acontecendo, que ela não vai conseguir dizer não. E se ela já foi treinada para você, se você já explicou para ela
que ela pode falar não quando alguém toca nela de uma forma que ela não se sente bem, que ela não se sente feliz, então ela vai lembrar. E a primeira coisa que ela vai falar é não. Não, titio, não pode tocar. Não, titio, eu não quero ser tocada assim. Mamãe falou que não pode. Parte íntima é minha. Não pode tocar, não pode brincar. Isso não é brincadeira. Então, o que vai acontecer? Esse abusador já vai olhar e já vai pensar: nossa, então ela falou não? Essa criança já está mais ou menos preparada, ela está sabendo o que está acontecendo aqui. Então, isso é muito importante, porque como eles não querem ser descobertos, pode ser que ele olhe e fale: olha, essa aqui não vai ser uma vítima que vai fazer as coisas de acordo com o que eu quero. Então, ele vai sentir um perigo e pode ser que ele recue para o segundo passo. E qual que é a segunda regra que seu filho ou sua filha precisa saber depois do não? Segunda regra é: ensine para o seu filho. Se você falou não, se essa pessoa continua te tocando, fazendo algo que está te incomodando, fazendo você sentir vergonha, nojo ou repulsa, grite. Grite bem alto. Não importa, finja de louco e grite que alguém vai te escutar. Gente, o grito é a última coisa que um abusador quer de uma criança, porque como ele passa esse papel de bom amigo, né, de um cuidador perfeito, né, do vovô perfeito, do titio perfeito, do amigo perfeito, do vizinho perfeito. Pensa, você escutar a sua criança gritando se ela está ali num quarto, por exemplo, com ele, ou se ela está na área com ele em algum lugar. O que eles menos esperam, é o que eles menos querem. Então, se isso acontecer, eles vão recuar, na hora eles vão inventar uma desculpa. Não, é que ela se assustou, aconteceu alguma coisa. E geralmente, quando acontece esses abusos, é num lugar onde tem gente, sim. Raramente vai acontecer aonde estão totalmente isolados ou que não tem vizinhos, que alguém que possa escutar. Muitas vezes o abuso acontece perto de nós pais, acontece dentro de casa, ou muitas vezes acontece na escola, acontece numa festa de aniversário, acontece num jantar. Gente, saiu uma pesquisa que os momentos que acontece mais abuso sexual são festa de Natal, festa de virada de ano. São a época que mais acontece porque é onde se reúne a família uma vez no ano, do Brasil inteiro, fora do Brasil. E aí, é festa, todo mundo tá feliz, todo mundo dorme misturado, junto e misturado. E aí você não percebe o que está acontecendo dentro da sua casa, debaixo dos seus olhos. Então é muito importante, primeira coisa, não, posso falar não, pode ser para quem for, se eu não estiver gostando, tá mexendo nas minhas partes íntimas no lugar que não pode mexer, que é tema de outro vídeo, que você deve educar a sua criança a isso, entender o que é carinho. Então, falei não, gritei bem alto, qual que é o próximo passo, que é a terceira, né? A terceira regra é: saia correndo quanto antes. Então, ensine para o seu filho, quando tiver acontecendo isso, primeiramente se impõe e fala não. Terceira coisa, grite segunda coisa, grite, e terceira coisa, corra o máximo que você puder. Ah, mas se ele segurar, corra, porque como eu falei para você, geralmente vai acontecer em um local que ele não quer ser descoberto. Geralmente tem alguém por perto, tem alguém na casa, tem mais alguém. Então ensine o seu filho a se proteger. O que acontece? Quando esse abusador ele olha para essa vítima e vê que ela não é uma vítima passiva, que ela é uma vítima ativa, ele tende a desistir, porque ele sabe que isso, se ele seguir em frente com isso, pode ser que ele seja descoberto. É se arriscar muito. Então, muitas vezes eles vão preferir se recuar. Mas se caso ele não recua, ainda aconteça, nós vamos ir para o quarto passo. Que o quarto passo é você ensinar para o seu filho a contar tudo para você. E aí entra novamente a questão da nossa educação, porque muitas vezes o seu filho vai contar uma coisa natural da escola. Ah, mãe, hoje aconteceu isso, fulano falou isso para mim, e eu falei isso para ele, e você fala: nossa, filho, mas como que você fez isso? Você não poderia fazer isso. Você começa a julgar a criança, sem escutar o que ela quer falar realmente que aconteceu. Então, nós como pais, a gente precisa observar, porque muitas vezes a gente fala: filho, você pode me contar tudo. Mas quando ele conta, a gente faz o quê?
a gente briga, a gente julga. Então é muito importante. E todas essas 4 regrinhas também vão fazer com que nós aprendamos muito e como está o nosso comportamento diante do nosso filho. Então, filho, aconteceu isso, você vai dizer não, você vai gritar, você vai correr e você vai me contar. Ou você vai contar para o papai. Ah, mas se a mamãe e o papai não estiver perto, não tem problema. Procure um adulto, alguém da sua confiança, da nossa confiança e conte para um adulto responsável. Isso é muito importante, gente. A criança, ela tem que saber que ela tem alguns meios para se livrar e que ela pode ter outras pessoas também que ela pode contar, porque muitas vezes o abuso pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser os dois. Acontece muito onde o pai, a mãe ou o padrasto, ou a madrasta e o pai, são eles os abusadores. Então, ensine para a criança que ela pode contar ou para o vovô, para a vovó, ou para a tia da escola, ou para o professor. Então, ela tem que saber que existem outras pessoas que ela pode pedir ajuda. Esses são os 4 passos muito importantes que pode aí ajudar a sua criança a se livrar de um possível abusador, porque o abusador ele não vai escolher uma criança ativa, ele vai escolher uma criança passiva que ele vai conseguir aí concluir os 3 passos que eu falei para vocês, lembra? Que é silenciar, paralisar e abusar. Então essas 4 regrinhas vai poder aí ajudar a preparar o seu filho para se livrar aí de um possível abuso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.